Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos fazer revisão dos conteúdos que vão cair lá no simulado que a gente vai realizar sexta-feira, estão lembrados? Então a aula de hoje vai servir para que vocês revisem todos os conteúdos que vão cair no simulado, tá bom? E em seguida vai ter uma atividade para reforçar esses conteúdos que foram explicados oralmente aqui, tá bom? Olha só, gente, como vocês sabem, lá no simulado vão cair assuntos do livro 1 e do livro 2, não é? De todas as matérias. Então, alguns do livro 1, alguns do livro 2. Então, por isso que a tia está fazendo essa revisão para a gente lembrar algumas coisinhas que foram discutidas lá no livro 1. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as cidades e suas funções, que nós já vimos e vamos revisar, sobre as cidades e as suas funções. Nós vamos falar também dos problemas urbanos, que é um assunto que a gente viu lá no livro 1 e repetiu novamente no livro 2, não é? E também nós vamos falar sobre os limites territoriais. Então, esses três principais assuntos que vão constar lá no simulado, nós iremos fazer a revisão deles hoje aqui para vocês, tá certo? Então, vejam bem, gente, como a gente sabe, o que a gente sabe das cidades e das suas funções? A gente estudou que as cidades elas são classificadas de acordo com a função que ela exerce, com a atividade econômica praticada naquela cidade. Ou seja, se a cidade pratica bastante comércio, a cidade se destaca pelo seu comércio extenso, seu comércio bem produtivo, então ela vai ser classificada como uma cidade comercial. Às vezes elas são classificadas também como comercial e prestadora de serviços, ou seja, é uma cidade que oferece educação pública e particular, também eu tenho aí saúde, serviços de clínicas, de hospitais, então um conjunto como um todo de serviços, tá? Que são oferecidos à população. Então algumas cidades se destacam devido ao seu comércio e à sua prestação de serviços. Outras, porém, se destacam devido ao seu turismo, é uma cidade que tem belezas naturais. Outras também podem se destacar apenas pelo seu desenvolvimento cultural religioso. Então, é uma cidade que as pessoas visitam muito por elas ter um monumento histórico religioso, tá? Então, existem vários tipos de cidades, não é? É como a gente viu aí logo no comecinho do livro 1 de vocês. Então, as cidades podem ser classificadas como também industriais. Quando é que uma cidade é classificada como uma cidade industrial? Quando nela existem grandes indústrias, tá? E a maioria das pessoas que vivem lá, a grande parte da maioria das pessoas que vivem lá, depende dessas atividades industriais para a sua sobrevivência, tá bom? Então muitas pessoas trabalham aqui nessas indústrias, são cidades polos industriais, não é? Então aí a gente tem vários exemplos desses tipos de cidades. Nós também temos aí as cidades que são classificadas como cidades históricas. Então, aqui tem uma imagem do Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais. Então, como nós sabemos, essa cidade de Ouro Preto, ela é uma cidade desde a época que o Brasil foi colônia, né? Foi colonizado pelos portugueses. Então, a cidade de Ouro Preto é classificada como uma cidade histórica porque ela ajuda a contar a história, não só desse lugar, mas também do nosso país, tá? Então, existem as cidades históricas. Existem também as cidades comerciais e prestadoras de serviços, que a tia acabou de falar agora para vocês, não é? Então, como exemplo, eu tenho visto de Ribeirão Preto, que é um exemplo de cidade comercial e prestadora de serviço, tá? Eu também posso classificar as cidades como cidades turísticas, que na minha opinião são as mais belas, né? Que geralmente essas cidades turísticas possuem alguma beleza natural que atrai pessoas do mundo todo, né? Então aqui eu tenho Gruta do Lago Azul, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, tá? São as cidades turísticas e todas elas, todos esses tipos de cidade aqui, elas são importantes para a economia, não só da cidade, mas também do país, tá? Existem também as cidades religiosas, que a tia acabou de explicar para vocês também. Eu tenho o exemplo da cidade de Aparecida, não é? É uma cidade religiosa. Eu tenho também outro exemplo de cidade portuária. O que são as
essas cidades portuárias, gente? Essas cidades portuárias são cidades onde tem portos, onde atracam navios comerciais importantes. Então aqui eu tenho a vista do Porto de Santos em São Paulo, que é considerado o maior do Brasil. Então e também eu tenho aqui as cidades portuárias. Além dessas cidades aqui que a tia trouxe exemplos, existem outras aí, vocês podem acompanhar pelo livro de vocês, façam a leitura, revisem as atividades que vocês fizeram. Isso é muito importante para que a gente consolide mesmo nossos conhecimentos que nós desenvolvemos durante essa época que nós estávamos estudando. Então, na verdade, esse assunto aí, ele vai estar no livro 2, tá, gente? Já é no livro 2. Corrigindo aí, tá? A partir da página 176, vocês já vão ver esse primeiro capítulo aí. Façam a leitura, revisem as atividades que vocês fizeram. Isso é muito importante para que a gente entenda e reveja o conteúdo. Então, da página 176 até a página 184, tá certo? Onde a gente vai ver sobre as cidades e as suas funções, tá bom? Agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre os problemas urbanos. Então, o que a gente sabe sobre os problemas urbanos? E aí? Estão lembrados? Esse é um assunto um pouco mais recente. Foi um assunto discutido no livro 1, mas também veio mais reforçado agora no livro 2. Então, o que a gente sabe sobre os problemas urbanos? Pensem um pouquinho junto com a tia. Então, o que a gente sabe sobre esses problemas urbanos? Que eles são ocasionados principalmente devido a 3 tipos de poluição que nós estudamos. A poluição do ar, da água e do solo, provocada por resíduos sólidos depositados em locais inapropriados. Então, o que a gente sabe sobre a poluição do ar? A poluição do ar ela é causada principalmente pela atividade industrial, né, realizada nas cidades, mas não só pelas indústrias, como também pela grande quantidade de automóveis que tem hoje em dia nas cidades e que liberam o dióxido de carbono, o monóxido de carbono. Vocês vão ver falando sobre ele lá na página 187 do livro de vocês, que são gases altamente tóxicos e poluentes, poluem a atmosfera. Então, um dos principais problemas urbanos enfrentados é a poluição do ar, que provoca doenças nas pessoas, tá? Além disso, como um problema urbano, a gente cita aqui a poluição da água. A poluição da água que inicialmente nas cidades ela é gerada pelo depósito do esgoto nos rios. Então, o esgoto da cidade é coletado e, ao invés de ser enviado, isso na maioria das cidades, tá, gente? Não são todas. Na maioria das cidades brasileiras isso acontece. Os esgotos que são coletados da cidade são depositados no rio. E a gente sabe que o rio deságua no mar, não é? Então acaba poluindo os rios, os mares, lagos, a água do subsolo, dos lençóis freáticos. Então acaba poluindo essa água, acaba provocando doença para a população, né, que consome essa água, que tem contato com esse tipo de água. E além disso também provoca a morte de muitas espécies de animais e vegetais que vivem nesse habitat, tá? Outro problema urbano enfrentado é a poluição do solo, que é causada principalmente pelo depósito incorreto em locais inapropriados. O depósito do lixo em locais inapropriados, ou seja, não é uma coleta de lixo boa. O lixo é depositado em lixões e a gente viu que o melhor local para depositar o lixo é onde, gente? Nos aterros controlados, né? Tem o aterro sanitário, o aterro controlado. Então, o aterro sanitário é o melhor depósito para que seja feita essa coleta do lixo. Então, aí a gente vê a importância da reciclagem, né? Que vem falando, inclusive, lá no começo do livro 1, né? Quando a gente estudou sobre os resíduos sólidos, tá bom? E aí a gente vê esses 3 principais tipos de poluição que afetam a população. Também temos aí, o próximo assunto que vai cair nos simulados, são os limites territoriais. Vocês estão lembrados que são limites? E aí? Quero ver de vocês. Os limites territoriais, gente, é o que divide um local do outro. Eu tenho 2 tipos de limites, vamos lá revisá-los. Eu tenho os limites naturais e também tenho os limites artificiais. Estão lembrados da diferença deles? Vamos lá que a tia vai revisar para vocês. Os limites naturais, gente. Então, primeiro vamos entender o que são limites. Limites, por exemplo,
exemplo, aqui está Arapiraca, aqui está São Sebastião. O que separa um local de outro, eu vou chamar, o que separa essa linha aqui, que separa um local de outro, eu vou chamar de limite, tá bom? Então aqui eu tenho dois municípios, Arapiraca, São Sebastião, tá? Um exemplo. Então a linha que separa os dois locais, eu vou chamar de limite. O que separa pode ser utilizado para separar uma cidade de outra, um país de outro. Agora o país a gente vai chamar de fronteira, tá? Mas a gente vai focar somente aqui nos limites, que fronteira a gente também viu, não é? Então o que separa um estado de outro a gente vai chamar de limites, tá? É o que separa. Para que seja feita essa separação, é utilizada recursos naturais ou artificiais. Quando, por exemplo, um rio separa um local do outro, nós dizemos que temos aí um limite natural. São o rio é algo da natureza, não é? Um rio, uma montanha, tá? São limites naturais, uma mata, uma vegetação. Então, são limites naturais, tá? Os limites territoriais que são classificados como artificiais foram aqueles limites que os seres humanos criaram para realmente separar um município de outro, por exemplo. Pode ser uma placa. Quantas vezes a gente não viaja e vê, né? Seja bem-vindo, limite entre cidade tal e cidade tal, lá indicado numa placa. Então, a placa é considerada como limite artificial. A placa, a rua, a rodovia, a estrada, a ponte também, tá? Às vezes a gente pensa, mas uma estrada de barro não foi construída pelo ser humano. Foi, gente. Apesar de ter um aspecto natural, não está asfaltada, mas ela foi criada pelo ser humano. O ser humano precisou abrir ali aquele espaço para que as pessoas passassem. Então, eu tenho os limites naturais, os limites artificiais. São dois tipos de limites diferentes territoriais que separam um local de outro, tá bom? E aí a gente fez a revisão desse conteúdo principal que vai cair no simulado de sexta-feira. Nessa quarta-feira, a gente vai fazer um aulão com todas as revisões dessas 3 disciplinas que a gente tem junto com a tia Ju, para que a gente revise esse conteúdo e fique bem craque para sexta-feira acertar todas as questões do desafio do Psykids, tá bom? Conto com a dedicação de todos vocês. Respondam essa atividade que é curta, bem tranquila. Façam e na quarta-feira eu aguardo vocês para tirar as nossas dúvidas e corrigirmos a nossa atividade, tá bom? Um grande beijo, turminha. Até quarta-feira.